quais os instrumentos que controlam o fluxo de ar. O sistema que controla o fluxo de ar é composto de um transmissor de fluxo, um controlador, de uma estação de transferência automática manual e de um elemento final de controle que neste sistema é um atuador que opera dampers em um ducto de ar. O controlador mestre estabelece o ponto de ajuste para o controlador do fluxo de ar. Este transmissor envia um sinal que representa o valor do fluxo de ar para o controlador do fluxo de ar. O controlador do fluxo de ar compara esse sinal ao ponto de ajuste. Se houver uma diferença entre o sinal recebido e o ponto de ajuste, o controlador do fluxo de ar envia um sinal corretivo através da estação de transferência para o atuador, que posiciona dampers de modo a permitir uma maior ou menor entrada de ar na fornalha. De volta ao diagrama, examinaremos o sistema de entrada de ar. Esta parte do diagrama representa o sistema de controle do fluxo de ar. Você pode ver que o sistema de controle do fluxo de ar se assemelha muito ao sistema de controle do fluxo de combustível. Os instrumentos de entrada de ar apresentam as mesmas características dos instrumentos de entrada de combustível. O sinal enviado pelo controlador mestre é o ponto de ajuste para o controlador do fluxo de ar. O transmissor produz um sinal que representa o fluxo de ar e passa através desta linha, chegando ao controlador do fluxo de ar. Este controlador é do tipo PI. A quantidade de ar correta na fornalha é essencial para que a combustão seja completa, e o controlador do tipo PI assegura que o fluxo de ar esteja no ponto de ajuste. O sinal enviado pelo controlador do fluxo de ar passa através desta estação automática manual e em seguida para o elemento de controle final. Até agora, nós já vimos que o sistema de controle do tipo cascata controla o fluxo de combustível de ar em resposta às alterações no fluxo de vapor. Agora veremos como uma mudança no fluxo de vapor altera o fluxo de combustível e de ar. Para que ocorra uma mudança na demanda de vapor, tanto o surgimento de combustível quanto o suprimento de ar devem se alterar. Veremos como isso funciona. Quando a demanda por vapor se altera, o fluxo de vapor muda. O transmissor do fluxo de vapor detecta essa mudança, mede esta alteração e envia um sinal representativo do controlador mestre. O controlador mestre compara o sinal recebido com o ponto estabelecido, registra a diferença e envia um sinal corretivo que seja proporcional à alteração registrada. O sinal corretivo de saída estabelece um novo ponto de ajuste para o controlador do fluxo de combustível e para o controlador do fluxo de ar. O controlador do fluxo de combustível corrigirá o sinal do transmissor do fluxo de combustível com um novo ponto de ajuste. Para se alterar o ritmo do fluxo de combustível para o novo ponto de ajuste, o controlador do fluxo de combustível aplica ação proporcional integral ao elemento final de controle. Isto causa uma mudança na posição da válvula do combustível, o que causa uma alteração no fluxo. O transmissor do fluxo de combustível detecta mudanças no fluxo de combustível e envia um sinal representativo deste novo ritmo do fluxo de volta ao controlador do fluxo de combustível. Quando o sinal do transmissor se equilibra com o ponto de ajuste, o ritmo do fluxo de combustível terá se alterado na correta proporção e o sistema terá atingido o equilíbrio novamente. Ao mesmo tempo em que o fluxo de combustível se altera, nós também temos alterações no fluxo de ar e ambas ocorrem através de sistemas de ação semelhantes. O controlador mestre altera o ponto de ajuste do controlador do fluxo de ar. O controlador, então, compara o sinal do transmissor do fluxo de ar ao novo ponto de ajuste e aplica ao elemento final de controle. Este sinal enviado reposiciona os dampers do ventilador de circulação forçada, o que altera o fluxo de entrada de ar na fornalha. O transmissor do fluxo de ar detecta as alterações no fluxo de ar e envia um sinal representando este fluxo de volta ao controlador do fluxo de ar. Quando o nível do transmissor se equilibra com um novo ponto estabelecido, o sistema estará novamente em equilíbrio. Quando o fluxo de combustível e o fluxo de ar estiverem novamente em equilíbrio, o calor na fornalha se alterará na proporção em que se alterar a demanda por vapor na caldeira. Até agora foi visto como um controlador é capaz de providenciar um ponto de ajuste para outros controladores em um sistema do tipo cascata. Nós aprendemos como a aplicação específica deste princípio é usada para regular o fluxo de combustível e de ar para o interior da fornalha de uma caldeira, porque isto é vital para que uma operação de caldeira seja eficiente e segura. No entanto, existem algumas exigências no controle de combustão que os sistemas de controle do tipo cascata por si próprios não podem satisfazer. Quando voltarmos, veremos quais são estas exigências e daremos uma olhada no tipo de controle necessário para satisfazê-las. Por enquanto, estude a parte sobre controle do tipo cascata no seu texto e peça ajuda a seu instrutor se precisar.
Controle tipo escolha. Quando examinamos o processo em uma caldeira, vimos como um sistema de controle mantém a quantidade de calor na fornalha através da regulagem do suprimento de combustível e de ar. Para que a combustão seja segura e eficiente, é importante que todo o combustível que entre na fornalha seja queimado. Se não houver ar em quantidade suficiente para a combustão, uma parte do combustível pode não se queimar. O combustível não utilizado pode se acumular e causar uma explosão. Portanto, quando a demanda de vapor na caldeira aumentar, o fluxo de ar deve aumentar antes que aumente o fluxo de combustível. Quando a demanda de vapor diminuir, o fluxo de combustível deve diminuir antes de se diminuir o fluxo de ar. O controle de combustível e de ar deve ocorrer nesta sequência para que se assegure que sempre haverá ar na fornalha em quantidade suficiente para que haja combustão completa. O problema com o sistema que vimos neste último segmento é que quando a demanda de vapor se altera, o fluxo de combustível e de ar é ajustado simultaneamente. Para nos assegurarmos que o fluxo de combustível e de ar estejam sendo ajustados na correta sequência, os sistemas existentes de controle de combustível e de ar devem ser modificados. Esta modificação consiste na adição de um item chamado de controle tipo escolha. Explicando resumidamente, o controle do tipo escolha permite que um sistema de controle responda a um de uma série de chamados recebidos. Para entendermos isto, daremos uma olhada num diagrama de um sistema modificado do tipo escolha. Neste sistema, temos dois elementos de medição, um elemento de controle e um elemento final de controle. Cada um dos elementos de medição controla uma variável do processo e cada um envia um sinal para o elemento de controle, sinal este que representa o valor da variável controlada. Em controle do tipo escolha, o elemento de controle responde a apenas um desses sinais. Por exemplo, o elemento de controle pode responder ao sinal mais alto ou ao mais baixo. Este símbolo nos indica que o elemento de controle responde ao sinal mais alto das duas variáveis monitorizadas. O controlador compara o sinal mais alto do ponto estabelecido e, se necessário, envia um sinal corretivo de saída. Este outro símbolo nos indica que o elemento de controle responde à mais baixa das duas variáveis monitorizadas. O controlador compara o sinal mais baixo ao ponto de ajuste e envia um sinal corretivo, se necessário. O sinal enviado pelo elemento de controle chega a um elemento final de controle que passará a controlar de modo apropriado. Agora que já sabemos um pouco sobre o controle do tipo escolha, aplicaremos estes conceitos ao sistema de controle de combustão. Adicionaremos as características do sistema de controle do tipo escolha ao sistema de controle existente e veremos como tudo funciona. Para este sistema, o controle do tipo escolha é conseguido através do uso destes dois relés. A adição de dois relés é o suficiente, pois já temos um controlador para fluxo de combustível e um para o sistema de fluxo de ar. Controladores adicionais não são necessários. Como vocês recordam, em um sistema simplificado do tipo escolha, o elemento de controle seleciona um dos dois sinais recebidos, compara-os ao ponto de ajuste e envia o sinal corrigido. Ao contrário do controlador, os relés neste sistema não têm um ponto de ajuste. Eles selecionam um dos sinais recebidos e permitem que ele passe sem ter sido processado, sendo ao mesmo tempo o outro sinal bloqueado. Este relé recebe dois sinais. Um sinal vem do controlador mestre através desta estação de transferência do tipo automático manual e o outro vem do transmissor do fluxo de combustível. Um sinal enviado pelo relé chega ao controlador do fluxo de ar. Este relé recebe também dois sinais. Um sinal vem do controlador mestre através desta estação de transferência do tipo automático manual. O outro sinal vem do transmissor do fluxo de ar. Este outro relé também envia um sinal que vai para o controlador do fluxo de combustível. Para sabermos mais sobre estes dois relés, daremos uma olhada em um diagrama de um sistema de controle modificado. Estes são os dois relés que foram adicionados ao sistema de controle de combustão. Este relé recebe dois sinais. Este sinal de entrada vem do transmissor de fluxo. Este outro sinal de entrada vem deste controlador. Porém, eles antes passam através desta estação de transferência automático manual. O símbolo neste relé indica que ele responde ao sinal mais elevado que receber. Ele é chamado relé de alta velocidade. Ele somente responde ao sinal de intensidade mais elevada. Este sinal de intensidade elevada é o ponto de ajuste desse controlador. Este relé recebe dois sinais. Um vem desse transmissor de fluxo e este vem deste controlador e da estação de transferência automática manual. O símbolo neste relé significa que ele responde ao sinal menos elevado que receber.
Ele é chamado de relé de baixa velocidade, pois só permite que o sinal de intensidade mais baixa passe por ele. Este sinal de intensidade baixa é o ponto de ajuste desse controlador. Agora que já vimos os tipos e a disposição dos relés neste sistema, veremos como eles reagem diante de um aumento na demanda de vapor da caldeira. Lembre-se que quando a demanda aumenta, o fluxo de ar deve aumentar antes que o fluxo de combustível aumente. Suponhamos que combustível e ar estejam fornecidos à fornalha na correta proporção e que o sistema esteja em equilíbrio. Quando o sistema está em equilíbrio, os sinais enviados pelos transmissores dos fluxos de ar de combustível e pelo controlador mestre também estarão em equilíbrio. Os sinais enviados pelos relés de alta e baixa velocidade revelam esse equilíbrio. Quando a demanda do vapor aumenta, o transmissor do fluxo de vapor detecta este aumento e produz um sinal que representa este aumento. Este sinal chega ao controlador mestre, o que faz com que ele aumente a produção. O aumento de intensidade dos sinais enviados pelo controlador mestre são detectados tanto pelo relé de baixa quanto pelo relé de alta velocidade. O relé de baixa velocidade compara o sinal do controlador mestre com o sinal do transmissor do fluxo de ar. Neste ponto, o sinal enviado pelo transmissor do fluxo de ar terá uma intensidade inferior ao sinal do controlador mestre, pois o fluxo de vapor permaneceu o mesmo. Portanto, o relé de baixa velocidade permite que o sinal do transmissor do fluxo de ar o atravesse para atingir o controlador do fluxo de combustível. Este sinal enviado é o ponto de ajuste do controlador. O controlador do fluxo de combustível compara o sinal do transmissor do fluxo de combustível com o ponto de ajuste. Uma vez que o fluxo de ar não se alterou, o ponto de ajuste no controlador do fluxo de ar também não se alterou. O sinal do transmissor do fluxo de combustível está no ponto de ajuste. Portanto, o sinal enviado pelo controlador do fluxo de combustível não se alterou e, por essa razão, a velocidade do fluxo de combustível não se alterará. Enquanto o fluxo de combustível for mantido constante, o relé de alta velocidade detecta um aumento da intensidade do sinal do controlador mestre. O relé de alta velocidade compara o sinal do controlador mestre com o sinal do transmissor do fluxo de combustível e seleciona o de maior intensidade para enviar. Uma vez que o fluxo de combustível não se alterou, mas o fluxo de vapor se alterou, o sinal do controlador mestre será o de maior intensidade. O relé permite que o sinal mais alto atravesse-o, mesmo sem estar sendo processado de qualquer maneira. Este sinal de maior intensidade se torna o ponto de ajuste no controlador do fluxo de ar. O controlador do fluxo de ar compara o sinal do transmissor do fluxo de ar com seu novo ponto de ajuste, registra a diferença e produz um sinal corretivo de saída a ser enviado. Este sinal faz com que o elemento final de controle reposicione os dampers no ducto de ar, de modo a aumentar o fluxo de ar no interior da fornalha. O transmissor de fluxo de ar detecta o aumento no fluxo e envia um sinal representando este novo fluxo ao relé de baixa velocidade. Uma vez que este sinal tem uma intensidade inferior à do sinal enviado pelo transmissor do fluxo de vapor, o relé envia este sinal ao controlador do fluxo de combustível, aumentando deste modo seu ponto de ajuste. Em resposta a isso, o controlador do fluxo de combustível envia um sinal corretivo de saída que faz com que a válvula de combustível se abra, aumentando o fluxo de combustível na fornalha. Tanto o fluxo de combustível quanto o fluxo de ar aumentam até que cada um atinja seu novo ponto de ajuste. Quando isto ocorrer, o sistema entrará em equilíbrio novamente. Vocês viram que através do uso do controle tipo escolha em conjunto com o sistema de controle de ar de combustível, o sistema responde a um aumento no fluxo de vapor com um aumento no fluxo de ar na fornalha antes de aumentar o fluxo de combustível. Para diminuir a demanda, como você recorda, o fluxo de combustível deve diminuir antes da diminuição do fluxo de ar. Quando a demanda de vapor diminuir, a parte do sistema de controle tipo escolha responderá de maneira oposta. Ele fará com que o fluxo de combustível diminua antes que o fluxo de ar diminua. Agora vocês já devem ter um entendimento básico de como os controles do tipo escolha e cascata funcionam conjuntamente para manter a quantidade de calor na fornalha de uma caldeira através da regulagem do fluxo de combustível e de ar. Mas, como dissemos, em caldeiras com sistema de controle automático, estes sistemas também devem controlar o nível d'água no tambor. Quando voltarmos, daremos uma olhada em um sistema de controle de vários elementos que controla esta função. Sistema de 3 elementos de controle de alimentação de água. Podemos observar nos sistemas de controle do tipo escolha e cascata como a combustão é regulada na fornalha de uma caldeira. Mas o propósito da combustão é aquecer a água no tambor da caldeira e produzir vapor. Portanto, até agora só vimos parte do sistema.
Para completarmos nossos conhecimentos sobre o sistema de controle de uma caldeira, nós precisamos aprender como o sistema reage diante de uma alteração na demanda de vapor para poder manter o correto nível d'água no tambor da caldeira. Quando a água se transforma em vapor, uma quantidade de água correspondente chega ao tambor para repor a água evaporada.